Olá, bem-vindo ao nosso estudo. Essa é uma aula bônus e o tema dessa aula é transformação. Eu quero dar um choque de realidade para que você entenda o tanto que a sua vida tem que ser pautada por transformação. Se nós procuramos o sentido da vida, o propósito de nossas vidas, eu quero dizer para você, com 7 razões simples e diretas, tiradas da palavra de Deus, para dizer que o sentido da nossa vida se baseia 100% em transformação. Sem a transformação, nós não conseguimos entender o sentido da vida. E é na transformação que nós fazemos a nossa vida ter sentido, dentro do plano de Deus. Se nós cremos que há um Deus e que o plano de Deus é maior do que todas as coisas, porque tudo está inserido dentro deste plano, até o nosso nascimento, como nós vimos o nascimento de João Batista no capítulo 1 de Lucas, o nascimento de Jesus, João Batista, filho de uma mãe que era estéril, Isabel, Jesus, filho de uma virgem que nem tinha se casado ainda. Mas o plano de Deus se realiza na vida das pessoas, inclui as pessoas, alcança as pessoas. Mas tudo depende de uma transformação. Eu quero te dar 7 motivos hoje. O primeiro motivo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22 e 24. É um texto objetivo. Se você parar e ler esse texto com calma e marcar cada palavra que está escrito aqui, você vai entender que nós não temos opção de vivermos se não formos para sermos renovados na maneira de pensar, sermos revestidos de um novo homem e nessa transformação sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, e de que tudo isso vem pela palavra da verdade. Segundo motivo, para você entender que transformação tem que ser o tema da sua vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós podemos dizer que coisas novas surgiram em nossas vidas pela influência, pela manifestação da presença de Deus em nossas vidas e do nosso contato com a verdade. Motivo 3. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mais uma vez, já falamos sobre a verdade, a importância da verdade para nos transformar, e aqui falamos do conhecimento da verdade, que renova a nossa mente, certo? E vai tirar o que de nós era velho, para colocar coisas novas, novas práticas, novo comportamento, certo? Um novo homem. Motivo 4. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ser novo, nascer de novo, uma grande mudança em nossas vidas. Esse é o requisito que faz você poder ver o reino de Deus. E sem isso, ninguém vai poder ver o reino de Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser pautada por transformação, mudança e transformação. Quinto motivo: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Novo. Retirarei deles o coração de pedra e darei-lhes um coração de carne. Olha a mudança, olha a consequência. Agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ser povo de Deus e poder dizer que nós temos um Deus sobre nossas vidas realmente é baseado na nossa transformação e na nossa mudança. Sexto motivo: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês há uma mudança, participantes da natureza divina e possam fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Nós ainda temos que enfrentar um grande problema. Estamos no mundo, convivemos com o mundo, mas nós não somos do mundo.
Por isso, a nossa grande diferença tem que ser uma transformação interna. E o sétimo motivo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E nós concluímos dizendo que todo o sacrifício na cruz, feito por Cristo, é o motivo de nós hoje vivermos uma nova vida. E do nosso eu não viver mais, mas Cristo poder viver numa vida transformada, ou Ele provocar essa grande transformação. Por isso a nossa vida está tão relacionada ao alvo da transformação, né? Pense nisso, alvo da transformação. E é isso que eu queria explicar para você nessa aula. Muito bem, então agora nós vamos ver como a nossa vida precisa ser movida por transformação. Se nós precisamos seguir o plano de Deus, eu creio que nós precisamos fazer a nossa vida girar na direção da vontade de Deus. Então esse caminho aqui é o plano de Deus para nós. E precisamos, ao invés de ficarmos aqui assustados e pedindo socorro, né, de como fazer a nossa vida dar certo, nós deveríamos estar mais voltados em fazer essa roda girar. Então, se nós entendemos que a nossa vida tem que se pautar por transformação, porque esse é o trabalho de Jesus Cristo no centro de nossas vidas, gerar transformação, o que Jesus vai nos ajudar a fazer é fazer a nossa parte e trabalhar pela transformação, para fazer essa roda girar no sentido da vontade e do plano de Deus. Por isso eu coloquei esse texto para nós aqui, para nós meditarmos. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Está falando para você se oferecer. Em sacrifício vivo, é para envolver a sua vida de maneira santa, porque tem que ter um padrão e uma referência de vida, e que seja agradável a Deus como objetivo principal. Então, quando falamos em vida com Deus, estamos falando sobre o nosso papel de se oferecer, a nossa vida como um todo, num padrão santo e de maneira agradável, que é o propósito de por que nós precisamos viver uma vida transformada, que é agradar a Deus. Este é um tipo de culto racional que você oferece a Deus. E o que pode te atrapalhar nisso é você querer ficar amoldado ao padrão deste mundo, né? Porque nós, ao invés de ter Cristo como referência das nossas vidas, nós podemos ter o mundo. E o padrão de vida do mundo, da existência do ser humano, né, como padrão e referência daquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Por isso que a transformação tem que estar relacionada com Cristo. E Cristo em nós provocando essa transformação diária, que acontece se nós fizemos a nossa parte. Por isso ele diz, transformem-se. Está vendo como a palavra é para nós trabalharmos a transformação? Renovando a sua mente. A nossa mente pode ser renovada não pelo que vemos no mundo, mas pelo que vemos em Cristo, para que sejam capazes. Aí a gente vai ser capaz, né? Algumas pessoas não são capazes, mas essas pessoas aqui serão capazes de experimentar e de comprovar. Você imagina tanto seria bom comprovar todos os dias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas? É essa vontade de Deus que define o plano de Deus para nós. E nós podemos trabalhar pela transformação das nossas vidas que estão agora baseadas em Cristo, que vive em nós, e pela verdade, para fazermos essa transformação nos levar adiante. Por isso, nós temos que enfrentar alguns desafios, certo? E eu destaquei aqui nesse texto alguns desafios. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Então, na nossa transformação, nós temos que tomar uma atitude sobre essas coisas que não podem dominar as nossas vidas e também não podem fazer parte do ciclo da nossa existência, da nossa vida transformada. Se nós vivemos vidas transformadas, nós trabalhamos contra essas coisas. Nós não damos espaço para essas coisas, não só na nossa vida, como em volta de nós. Por isso o comportamento cristão, ele não só se preocupa com o que está fazendo. Eu converso com muitos jovens e falo: se vocês não aceitam drogas, por que vocês convivem com pessoas que usam drogas? E as respostas dos jovens é assim: uai, eu cuido da minha vida e ele cuida da dele. Eu não tenho que prestar conta da vida dos outros, eu só cuido da minha vida. Os meus amigos usam droga, mas eu não, cada cabeça uma sentença. Como se o mal que há ao nosso redor não nos influenciasse e não trabalhasse contra a nossa vida, a nossa família, o nosso crescimento espiritual, o nosso testemunho. Tudo isso que há ao nosso redor também nos influencia. Vai falar que nós não sofremos com a violência que há no mundo, com a pobreza que há no mundo? Tudo isso deveria nos influenciar. E muitas vezes nós achamos que somos ilesos a essas coisas. Mas nós temos uma mudança. E nesse outro texto eu coloquei qual é o fruto do Espírito. E ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem nem lei. Os que pertencem a Cristo, e olha que nós estamos separando um grupo que pertence a Cristo, porque os que pertencem são diferentes daqueles que não pertencem. Eles crucificaram a carne com as suas paixões, porque muitas coisas vêm da emoção e da paixão, e os seus desejos, porque muita coisa é o que a gente quer fazer. E se vivemos pelo Espírito, nós devemos andar também pelo Espírito. Por isso que esse andar é um andar de transformação, que faz a sua vida centrada em Cristo, não se preocupar apenas com o que você faz, mas com o que está acontecendo ao seu redor. Você imagina se toda a influência de Cristo na sua vida fizer com que tudo que está ao seu redor seja influenciado pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência? E é o que está acontecendo. Nós não temos esses problemas de conflitos só interiores, nós estamos vendo conflitos ao nosso redor, nossa família. Por isso a transformação tem que ser tão profunda, tem que ser tão direta. E é isso que nós queremos viver, uma vida de transformação. E como você pode fazer essa roda girar? O que eu creio é que tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que é fraqueza, tudo aquilo que é incredulidade, tudo aquilo que é frustração na sua vida, tudo aquilo que é obstáculo para você, são as coisas que fazem essa roda girar para baixo, certo? É aquilo que te puxa para baixo. Mas nós, como filhos de Deus, tendo uma vida centrada em Deus e tendo os recursos que Deus nos oferece de transformação e de um padrão acima do mundo, nós podemos transformar toda tristeza em alegria, toda fraqueza em superação, toda incredulidade ou frustração em motivação ou fé, e todo obstáculo numa oportunidade. E tudo aquilo que te diminui, você pode, através da transformação que Deus te oferece, usar para te levantar. Então, nós mudamos tristeza em alegria, fraqueza em superação, incredulidade em motivação, frustração em fé, obstáculo em oportunidade. E assim nós fazemos essa roda girar. Fazer a roda da transformação girar. E isso vai fazer com que a sua realidade coopere para o plano maior de Deus. Vai fazer a nossa realidade cooperar para o plano de Deus. Esse é o caminho de Deus que te leva para o céu, certo? Um caminho em que você faz a sua vida ser uma vida de transformação e ela gira, certo? No momento que ela progride no plano de Deus. Então, cuidado para você não ficar pensando em quão difícil vai ser o seu caminho para o céu. Pense em quanta transformação você pode gerar na sua vida.
com Deus estando no centro da sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai fazer com que o plano dele seja adequado para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu progresso na sua vida com Deus. E essa é a maior bênção que a gente possa ter, certo? A bênção da transformação. O evangelho é para isso. E por isso estamos estudando Lucas. Acompanhe o segundo capítulo de Lucas na nossa próxima aula. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.